Graça e paz, irmãos, tudo bem? Espero que sim. Que Deus abençoe a vida de todos com muita saúde, muita paz, muita sabedoria e dando a cada um dos irmãos cada vez mais graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que juntos possamos crescer em entendimento e chegar ao pleno conhecimento de Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse, das cartas às sete igrejas. Nós já vimos a carta à igreja de Éfeso e a carta à igreja de Esmirna. Caso os irmãos ainda não tenham visto algum dos irmãos, procure a playlist Apocalipse, que você vai ver ali esses dois estudos, ou então procure mesmo na lista de vídeos que terá esses dois estudos. Também estarei deixando na playlist, na descrição desse vídeo, os dois estudos que já foram feitos sobre Éfeso e Esmirna. Caso algum dos irmãos ainda não seja inscrito no canal, eu peço por favor que se inscrevam, deixe o seu like e compartilhe os vídeos para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a carta à igreja de Pérgamo, em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens, o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, irmãos, nós vemos aqui a carta à igreja de Pérgamo. O Senhor, ele elogia o fato deles conservarem o nome do Senhor e elogia o fato de guardarem a fé, mesmo em dias de perseguição tal em que a testemunha fiel do Senhor foi morta entre eles. Mesmo assim, eles sustentaram a fé. Porém, o Senhor também tem repreensões a esta igreja, pois eles tinham no meio deles pessoas que sustentavam a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Então, vamos começar pela parte que o Senhor diz: Conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Irmãos, Pérgamo pertenceu à atual Turquia. A cidade de Pérgamo
ela ficava localizada no seu templo na região que hoje é a Turquia, bem ao norte de Israel. E é interessante o fato do Senhor dizer que é onde está o trono de Satanás, porque é do norte de Israel que o anticristo vem contra a terra de Israel. Ele ajunta as nações para si e ele vem do norte contra a terra de Israel. E o Senhor diz: você habita onde está o trono de Satanás. Em Ezequiel 38, o Senhor ele faz a profecia de Gog, da terra de Magog. Gog sendo o personagem e Magog sendo a terra. A terra de Magog também era o território que hoje é a atual Turquia. Então veja que tanto a antiga Pérgamo como a antiga Magog pertencem ao mesmo território, a atual Turquia. E Gog, que é o personagem, o anticristo, ele vem da terra de Magog contra a terra do Senhor. Em Apocalipse capítulo 13, nós vamos ver escrito que o dragão ele dá à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então essa informação de que eles habitam onde está o trono de Satanás é o Senhor, através da profecia, nos mostrando em qual terra o anticristo vai estabelecer o seu trono, que é a terra de Magog, como está em Ezequiel 38, antiga Pérgamo, atual Turquia. Então, irmãos, é uma grande indicação do Senhor. É o Senhor nos revelando pela Sua palavra de onde o anticristo virá contra a sua terra e onde ele estabelecerá o seu trono. Porque, na verdade, se nós completarmos esta profecia com a profecia que está em Naum, no capítulo 1, versículo 11, que diz que de Nínive saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil, e nós vamos ver no livro de Daniel que o anticristo ele é chamado de homem vil. Nínive pertenceu à antiga Síria. E Nínive é o território pertencente à antiga Babilônia. E quem edificou Nínive foi Nimrod, primeira figura do anticristo, o qual tentou edificar, a Torre de Babel. Então veja que é uma indicação mostrando que de Nínive, da antiga Babilônia, atual Iraque, sai um que maquina o mal contra Deus, mas ele estabelece o seu trono em Pérgamo, na terra de Magog, na atual Turquia. Então, o Senhor ele está nos direcionando para onde devemos olhar se realmente quisermos entender e compreender de onde o anticristo vem e onde ele estabelece o seu trono. Então, o Senhor ele vai, e depois de dar essa informação, ele ressalta o fato desta igreja ter conservado o nome do Senhor e ter guardado a fé, mesmo nos dias de Antipas, fiel testemunha do Senhor que foi morta entre eles, onde Satanás habita. Quando nós pegamos Apocalipse 11, que fala das duas testemunhas, diz que quando terminar o tempo do testemunho delas,
que terminando os 3 primeiros anos e meio da tribulação, para começar a grande tribulação, então o anticristo começa a matar as testemunhas do Senhor. Nisso, o Senhor ele está nos mostrando que nesta igreja tinha pessoas que, mesmo diante de uma perseguição de morte, conservavam o nome do Senhor e guardavam a fé. E nós devemos olhar para nós e ver se numa situação dessa nós também sustentaríamos o nome do Senhor e guardaríamos a fé. Será que nós estamos prontos para suportar esse tipo de perseguição? Será que nós estamos prontos para encarar tal tipo de perseguição? Muitas pessoas falam: não, mas a gente não vai ter que passar por isso, porque a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Porém, irmãos, eu já fiz vários estudos no canal. Tem estudo do arrebatamento, da vinda do Senhor, estudo dos 7 candeeiros de ouro e das 7 estrelas. Todos esses estudos mostrando que o arrebatamento da igreja não é antes da grande tribulação, mas no final dela. E ainda vou fazer mais estudos provando na palavra que isso é verdade. Então, muitas pessoas sustentando essa doutrina, dizendo que o arrebatamento é antes da grande tribulação, serão pegas de surpresa por uma tribulação que não estão esperando ter que enfrentar. E será que essas pessoas vão conseguir suportar tal tipo de tribulação? Então, irmãos, eu sei que é muito provável que tenha pessoas, sim, que mesmo crendo hoje que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, tenham sim força para suportar a grande tribulação. Ao passo que tem pessoas que creem no arrebatamento no final, entendem que o arrebatamento é no final e talvez não terão forças para suportar. Porém, você não concorda comigo que aquele que mais se prepara para uma batalha é aquele que tem maior chance de suportar? Então, se você está se preparando porque entende que o arrebatamento é no final, e aí você está se preparando para ter forças para encarar qualquer tipo de luta ou provação que possa vir, a chance de você permanecer fiel é muito maior do que aquele que não se prepara. Então, irmãos, nós devemos atentar para isso e devemos nos preparar, nos santificar, nos fortalecer, nos renovar a cada dia diante de Deus. Porque tudo que Deus ensina na palavra para nós, Ele deseja que nós coloquemos em prática. Então, o Senhor, Ele dá a direção de onde o anticristo estabelecerá o seu trono. Ele fala sobre conservar o nome dele e a fé, mesmo diante de grandes perseguições, mesmo diante de grandes lutas e provações. Mas agora ele vai fazer uma repreensão, porque no meio daquela igreja tinha pessoas que sustentavam a doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque a fazer os filhos de Israel a errarem diante do Senhor, comendo coisas sacrificadas a ídolos. Tem muitas pessoas que elas vão em sacrifícios, em rituais,
e comem das carnes que são oferecidas nesses rituais. Isso é comer coisas sacrificadas a ídolos. Também tem pessoas que vão em festas religiosas onde tem várias comidas que são feitas em homenagem a um ídolo. E essas comidas feitas em homenagem a um ídolo, elas estão sendo oferecidas ao ídolo. Então nós não devemos comer dessas coisas, não devemos participar destas coisas. Também o Senhor ele repreende a prática da prostituição, a qual Balaão ensinou a Balaque fazer com que os filhos de Israel caíssem nelas. Essa prostituição tanto é a prostituição do corpo, relação sexual ilícita, é a pessoa se entregar mesmo a uma relação sexual, a fornicação, se prostituir, seja por conta de um culto religioso, porque tem pessoas que fazem isso, seja simplesmente porque a pessoa está se entregando aos prazeres da carne, se entregando à fornicação, adultério, prostituição, essas coisas. Mas a prostituição também, ela tem o seu lado espiritual, que é a idolatria. E a prostituição praticada com a idolatria pode ser tanto culto a imagens de escultura quanto a avareza, que em Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz que a avareza é idolatria. E por que a avareza é idolatria? Porque o Senhor Jesus nos ensinou: não podeis servir a dois senhores, porque há de agradar um e desagradar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, se você pegar numa outra tradução, ou num dicionário bíblico, ou num dicionário que tem as versões originais, você vai ver que Mamon são as riquezas, tesouros, bens. Então, a pessoa ela não pode servir a Deus e as riquezas. Por isso que a avareza é idolatria, porque a avareza é um desejo ardente de ter mais, é cobiça, é ganância, é a pessoa se deixar ser levada por essas coisas. Ela nunca está satisfeita com o que tem, ela quer cada vez mais, ela quer enriquecer cada vez mais, ela quer conquistar cada vez mais. E o coração dela só pensa nisso e só trabalha para isso. Tem muitas pessoas ainda que tentam justificar esse desejo ardente do coração pelas riquezas, dizendo: mas Abraão foi rico, Jó foi rico, Davi foi rico, Salomão foi rico. Porém, irmãos, o problema não é ser rico. O problema é o que a riqueza ou o desejo dela está fazendo com o seu coração. Tem pessoas que são ricas que não são avarentas, ao passo que tem pessoas que têm uma condição financeira bem inferior que são avarentas. O desejo dela, o coração dela é o desejo por riqueza, por conquista, por ganho, e a pessoa ela só pensa nisso. Então, não é problema enriquecer. O problema está no que a riqueza está fazendo com seu coração. O que o desejo pelas riquezas está fazendo com o seu coração. Se isso tem afastado você de Deus e tem feito com que o seu coração trabalhe somente para isso,
você raciocine somente para isso, toda a sua vida seja dedicada somente para ganho, para lucro, para conquista, então, irmãos, a avareza tomou conta do coração. Tome cuidado, porque o problema não é a riqueza, mas o problema é o que ela está fazendo com o seu coração. Como que esse desejo está agindo no seu coração, na sua mente. Então o Senhor, depois de fazer essa repreensão sobre a doutrina de Balaão, ele também repreende aqueles que sustentam a doutrina dos nicolaítas. E a doutrina dos nicolaítas, segundo algumas pesquisas que eu fiz, está relacionada com o gnosticismo. Quer dizer que o universo em que vivemos é uma emanação imperfeita do poder de Deus e que o espírito perfeito está preso nesta carne e ele precisa ser libertado através do conhecimento do espírito. E como o corpo dessa carne é imperfeito, então o Senhor Jesus ele não pode ter vindo como homem, porque senão o Filho de Deus deixaria de ser perfeito, segundo esta doutrina. Então essa doutrina diz que Jesus nunca veio em carne, e se essa doutrina afirma que Jesus nunca veio em carne, isso quer dizer que Jesus não morreu pelos pecados de ninguém. E se ele não morreu pelos pecados de ninguém, nós não fomos justificados pelo seu sangue. Logo, essa doutrina e esta afirmação anula toda a pregação do Evangelho. Por isso que o Senhor ele disse através de Judas, na sua carta de um capítulo, que teriam homens que transformariam a graça de Deus em libertinagem e negariam o Senhor Jesus Cristo que o salvou. Esses homens que afirmam isso, que Jesus não veio em carne, trazendo essa doutrina, fazendo com que nós venhamos entender que Jesus não morreu pelos pecados de ninguém, anulando a cruz de Cristo, eles também dizem que aquilo que nós fazemos na carne não importa, porque é uma emanação imperfeita do poder de Deus. O que importa é o conhecimento do Espírito, ou seja, transformar a graça de Deus em libertinagem, fazer com que homens vivam em depravação, sensualidade, imoralidade sexual, fornicação, adultério, bebedices, vícios, idolatrias e tudo quanto é tipo de imundícia que a carne deseja e que os homens se entregam, porque dão ouvidos a uma doutrina que diz que o que eles fazem na carne não importa. E aqueles que vivem segundo as obras da carne, como está escrito, não herdarão o reino de Deus. E as obras da carne é a ganância, a avareza, idolatria, fornicação, adultério, roubo, prostituição, mentiras, ódio, contendas, dissensões e coisas semelhantes a essas que os que tais obras praticam não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, o Senhor ele faz estas repreensões e ele diz: arrepende-te, senão eu virei a ti sem demora
e pelejarei contra ti com a espada da minha boca. A carta é a igreja. A igreja está recebendo a palavra do Senhor. A espada da boca do Senhor é a sua palavra. E ele mandou a carta, mandou a repreensão e chamou ao arrependimento. Agora, basta cada um de nós darmos ouvidos à sua voz e deixarmos as obras da carne, deixarmos as paixões do mundo, negarmos os prazeres da carne, as nossas vontades, os nossos desejos, para viver segundo a vontade do Espírito, ter frutos dignos de arrependimento e trazer cada dia mais para a nossa vida os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito, eles dependem das nossas obras, porque o amor não é demonstrado por palavra, mas por atitude. O amor, a alegria, a paciência, a bondade, a mansidão, a fidelidade, o domínio próprio, tudo é demonstrado pelas nossas obras. Pense nas suas obras, nas suas atitudes. E se preciso for, arrepende-se. Volte-se para o Senhor e se fortaleça nele cada dia mais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que coma do maná escondido. Tem um vídeo no canal sobre o maná escondido, que é a vida eterna que está oculta em Cristo Jesus. E que quando o Senhor Jesus, que é a nossa vida, se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele em glória. E também este receberá uma pedrinha branca com um novo nome, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então, irmãos, se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe a todos. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas sejam edificadas em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.